Bom, então a enciclopédia judaica ela diz uma coisa, mas a gente está vendo outra coisa. Ela diz que o nome Jeová é obra dos cristãos e que os judeus nem consideravam isso. Bom, sabemos que muitos judeus não conheciam a pronúncia do nome divino, porque a tradição deles escondeu deles mesmos um nome divino, né? Isso já é uma tradição secular. Não quer dizer que é uma tradição correta, aprovada pelo texto bíblico, mas é uma tradição deles. Agora, será mesmo que essa tradução de Jeová vem dos cristãos? Bom, sim, os cristãos fizeram a tradução, mas no original em hebraico, o que a gente tem disponível? Vamos ampliar aqui? Vamos dar uma olhada aqui, porque as pessoas dizem, não, o nome divino não aparece no Tanar, que é o Pentateuco, os profetas e os livros, os outros profetas menores. Mas tem sim lá no Tanar, aparece o nome divino. O Códice de Alepo, nós fizemos a pesquisa lá, você também pode fazer, se quiser, está online, gratuito. E a gente encontra lá Iehová, você está vendo aqui? O tetragrama com as vogais E, O e A. Iehová. Quantas vezes? 208 vezes. Está presente lá no Códice de Alepo. E no Códice de Leningrado? As pessoas diziam, deve ser umas 50 vezes, umas 40 vezes que tem lá Iehová. Mas nós encontramos 263 vezes Iehová no Códice de Leningrado. E essas obras foram produzidas por judeus. Não foram os católicos romanos que produziram aqui, tá? Depois, é claro, que pessoas inteligentes que tivessem o conhecimento de língua hebraica, de Iehová, traduziram para o latim e para as outras línguas posteriormente. Isso não é nenhum pecado, isso nunca desvirtuou o nome divino. Tornou ele conhecido porque Jeová e Jesus querem que o nome do Pai, o nome de Jeová, seja conhecido. E assim está sendo. Quer ver outra prova também? Nós temos aqui o Canone TOR 87. Ele traz o nome divino Iehová, grafado 4.800 vezes. A maior parte desse códice tem o nome divino escrito corretamente, Iehová. Agora, será mesmo que é uma pronúncia que os judeus não conheciam ou não davam atenção? Bem, alguns judeus davam atenção, sim. Conheciam, sim. A gente tem essa obra aqui, de Jacob Bachrach, de 1896. E no livro que ele escreveu para um outro, ele era gramático e escreveu também para um outro gramático, que é o Samuel David Luzzatto. Bom, em um dos trechos desse livro que ele escreveu aqui, ele traz um texto bíblico, grafando aqui, ó, Iehová. A gente está visualizando aqui, deixei em destaque aqui, o nome divino Iehová. Então, alguns judeus sabiam sim a pronúncia do nome e prezavam pela preservação desse nome. Não eram todos que, como diz aí a enciclopédia, não tinham esse conhecimento. A gente vai prosseguir para ver outros erros da enciclopédia, tá? Quando ela diz aqui, esta pronúncia é gramaticalmente impossível. Será mesmo que Jeová, ou mesmo Iehová, é uma pronúncia impossível? É o que a enciclopédia afirmou. Mas se a gente fizer o teste linguístico, como assim teste linguístico? No hebraico tem as suas regras de formação de sílabas e das palavras. Para formar uma sílaba, no hebraico tem que ter uma vogal plena. Então, os hebreus, ao pronunciarem a sua língua, eles sempre usavam as vogais. Agora, depois, também passaram a escrever as vogais. Porque para formar uma sílaba, é preciso que tenha vogal. Sem uma vogal plena, não forma uma sílaba. E o que a gente tem a ver com isso aqui, nesse momento? Bom, é que nos textos dos manuscritos, infelizmente, os escribas, em alguns momentos, colocaram a escrita do nome divino faltando letras, ou trocando letras. E aí, em alguns casos, a pronúncia ficou truncada, ficou defectiva, ficou difícil de expressar lá no hebraico. Você está vendo aqui essa escrita Iervá,
Para a nossa língua parece que está tudo bem, mas lá no hebraico, Ier não forma sílaba. Para eles não está formando sílaba. E você pensa, mas não tem uma letrinha E aqui? Não seria uma vogal? Lá no hebraico seria essa letrinha, tá, que eu estou mostrando aqui, ó, Shevá, e ele é uma semivogal, bom? Ele é uma semivogal. Sendo uma semivogal, não formaria sílaba, então ficaria impronunciável. Seria, nesse caso, impossível para um judeu pronunciar aqui, porque está faltando a vogal. E também esse I aqui está trocado. Também quando escreveram Yervi, escreveram faltando uma vogal, e também esse I aqui está trocado. E quando escreveram Yehovi, Yeho está formando a primeira sílaba perfeitamente de acordo com as regras do hebraico, da língua hebraica, sim. Agora em Vi está trocando as letras. E quando eles escreveram Yehová, tem essa escrita nos manuscritos? Sim, tem. Yeho está correto e Vá também está correto. Então a escrita correta do nome divino também tem nos manuscritos, então não seria impossível. E é aí onde a gente confere, dentro das regras da língua hebraica, que erro é uma sílaba aberta, pré-tônica e com vogal longa. Tudo certo. E vá é uma sílaba tônica, aberta, com vogal longa e está correto. Geralmente, aqui esse final, V, um vá, e um rei, um A. Geralmente, em hebraico, o som é de A, vá. Às vezes é som de E, sim, na minoria dos casos. Geralmente, os nomes judaicos, Vav e Ré é som de Vá. Então, Yeho, primeira sílaba, Vá, segunda sílaba, tendo a sílaba tônica aberta, com vogal longa, e está tudo certo. Tá bom? Então, a enciclopédia disse que era impossível gramaticalmente, mas não é. Para as pessoas que conhecem um pouco de hebraico, estuda a questão do nome divino, vê que é possível sim, está dentro, e Yehová está dentro das regras da fonética e da morfologia do hebraico. Tá? Também é importante que a gente lembre que, é claro, que quando você vai pegar um códice, na questão do nome divino, infelizmente, a gente vai ter lá a escrita truncada, defectiva, Yervi. Aí realmente está difícil para um judeu, seria impronunciável. Ou ainda, Yervá, também para ele seria impronunciável. Aqui está faltando, não está completando a primeira sílaba, está faltando vogal. E quando colocaram Yeho, correto, e Vi, aí trocaram a última vogal, porque o certo é Yehová, conforme a gente encontra isso no Códice de Leningrado, 263 vezes. Então não seria impossível, gramaticalmente, como a enciclopédia afirma, e muitos teimam em replicar. Ainda outro trecho que a gente precisa mostrar o erro da enciclopédia é quando ela diz que é resultado da anotação dos maçoretas. Eles colocam Kere de Adonai para o nome divino, para o tetragrama, e aí mistura as vogais de Senhor, de Adonai, com as vogais do nome divino. E a gente tem um exemplo que o professor Queruvim traz lá na página dele. Não tem isso por escrito, não tem esse Kere que ela está dizendo que tem. Nos grandes manuscritos, não há. Então, mais uma vez, uma falha aqui da enciclopédia. Agora, veja que na Bíblia Rabínica, e essa edição aqui printada de 1523, mais ou menos, nós temos lá, em vários trechos, o nome divino grafado Yehová. A bênção sacerdotal, em outros trechos aqui, Êxodo 6:3, tem lá também Yehová, certo? Na Bíblia Rabínica eles colocam, na maioria dos casos. A enciclopédia diz que tem uma inscrição, uma anotaçãozinha para mudar a pronúncia do nome divino. Em Kereketiv, mas não tem. Nos grandes manuscritos não tem. E ainda outro especialista examinando essa questão desse costume que os judeus adotaram, de quando vê o tetragrama, eles veem o tetragrama, está lá anotado o nome divino, mas falam Adonai. Então, esse costume deles é chamado de Kere perpétuo.
Mas a enciclopédia dizia que tinha anotação, Querequetive. Vamos ver então se realmente tem, o que é que os especialistas dizem, se a gente não pode confiar nos textos hebraicos, se é uma bagunça, se a gente está perdido porque tudo foi adulterado. É assim que alguns pensam, tudo foi adulterado, a gente não pode confiar. Será mesmo? Uma análise de estudiosos, eles encontraram a quantidade de anotações ou pequenas alterações que foram feitas. Sim, isso está quantificado, isso está anotado. Quer dizer, a gente não precisa ficar desesperado. Só um que desses estudiosos está dizendo, aqui é de Faria Francisco, 2002. Não estou dizendo que ele concorda comigo no nome divino, mas olha a pesquisa dele, que ele está dizendo aqui. Na BHS, ela reconhece cerca de 1.272 casos de anotações, ou Querequetive, em seu texto. São anotações de, como eu mostrei para vocês, de alterações de uma pronúncia de alguma palavra. Excluindo as situações de querer perpétuo. Ou seja, quando tem costume de falar, ver o nome divino e falar Adonai, não tem uma anotação. Por que não tem uma anotação? Porque é chamado de querer perpétuo, um hábito, um costume, uma tradição dos judeus. A segunda Bíblia rabínica possui quantos casos de anotações? 1.548 casos. Vivim informa ainda que o número menor de casos de Querequetive é em torno de 800. E o número maior pode chegar a 1.500 aproximadamente, conforme essa citação. Porém, Elias Levita reconhece 848 casos. Então, não é preciso a gente dizer que todos os manuscritos maçoréticos hebraicos não são confiáveis e que a gente está perdido porque está tudo adulterado. Não. A palavra de Deus ela está preservada, já vimos aqui vários exemplos, né? E quando tem uma anotação, é possível saber onde o escriba fez uma anotação, onde ele modificou, por alguma razão. Então, mais uma falha da enciclopédia que a gente mostrou aqui. Mas tem mais. Quando a enciclopédia diz que essas vogais de Adonai, as vogais presentes em Adonai, uma delas é um Shevá, que eles chamam de Shevá composto. No modo deles dizer, é uma letra, dois pontinhos, que chama de Shevá, um tracinho, aí chama Shevá composto. Mas o certo seria vogal ratafim. Vogal ratafim, que seria um ratef patá, ou seja, uma letra A, uma semivogal A, ratef patá. Esse seria o nome mais apropriado, ratef patá. E a enciclopédia chama de Shevá composto. Ela diz que quando tem um aleph, esse aqui é um aleph, ela diz, não pode vir aqui um ratef, um Shivá debaixo do aleph. E aí ela diz, quando tem este aleph aqui, não tem som na nossa língua portuguesa, tem que ter a meia vogal, a Adonai é essa aqui, vogalzinha A, meia vogal A, vem debaixo do aleph. Só que ele diz que quando vai para o nome divino, esse mesmo ratef patá se transforma agora em um Shevá simples, para ficar debaixo da letra Iod, debaixo da letra Y, tá? Que junto com as outras letras, o O e o A, o Rolém e o Camis, aí deu a pronúncia Jeová, Jeová. Bem, essa proposta mentirosa, esse mito, tem se espalhado durante muito tempo. Mas por que a gente pode dizer que é um mito? Porque quando você estuda a língua hebraica, você vê que ela tem semivogais, como essa semivogal A, chamada de ratef patá. Na escala de sonoridade, de som, de tonicidade, semivogal já tem um som muito reduzido. Muito, muito reduzido. Não pode reduzir mais. Então, a semivogal A, ratef patá, o som dela, como já está muito reduzido, ela permanece semivogal A, ratef patá, não se transforma em outra letra. Não pode se transformar em outra semivogal, não pode se esvair para se tornar outra semivogal. A gente está vendo aqui outra semivogal, que é um ratef segol. Ratef segol. Ele também já está reduzido ao máximo, o som ele permanece ratef segol, não pode se transformar em outra letra. E o mesmo se dá com a letrinha E, Shevá. Aqueles dois pontinhos que aparecem lá no nome divino, debaixo do Iod. Esses dois pontinhos aqui, o Shevá, é uma semivogal. O som dele, a tonicidade já está reduzida ao máximo. E não pode se transformar em outra letra. Não se esvai, não se transforma em outra letra.
Então esse A aqui, esse Hatef Patá, que muitos chamam de Shevá composto, já está reduzido ao máximo e não tem nenhuma palavra na língua hebraica que esse Hatef Patá se transforme numa letrinha E. E por que isso não acontece? Porque as semivogais já têm a tonicidade do som reduzida ao máximo. Então elas não podem transformar em outra coisa, diminuir, se esvair, como eles dizem, né? Se esvai e se transforma em outra letra. Esse é um fenômeno que não existe dentro da língua hebraica. Não existe no hebraico as palavras esvaindo, esse Hatef Patá se esvaindo para se transformar em Shivá. Só que essa mentira da enciclopédia ela se popularizou. E as pessoas acham que é isso mesmo. Mas, na verdade, falta conferir, fazer um teste com as palavras da própria língua. E for feita essa investigação, verá que não ocorre essa redução, uma semivogal se esvair e se transformar em outra. E é por isso mesmo que a gente já tem mostrado aqui várias vezes no canal que a semivogal A é diferente de semivogal E, e que uma não se transforma na outra. Algumas pessoas acham, elas insistem em achar que acontece aqui, ó. A letra A, Hatef Patá, tira o A e se transforma em E. Elas dizem isso. É só, você está vendo aqui, ó. Isso aqui é um Hatef Patá, um semivogal A, de Adonai. Aí na hora do nome divino, se esvaiu e se transformou em E. Mas esse fenômeno não pode acontecer e não acontece na língua hebraica. E não acontece no caso do nome divino. Então, o que se espalhou, na verdade, inclusive com a ajuda da enciclopédia, foi um equívoco, é uma falha. O nome divino, ele tem sua legitimidade, ele é diferente das vogais de Adonai. Se a gente parar e olhar só um pouquinho, nós vamos perceber logo de cara que tem uma diferença aqui, ó, logo no início. Semivogal A, semivogal E. Tá? Então tem essa diferença real. O nome divino, ele tem suas vogais legítimas. Não é uma mistura com Adonai, conforme a enciclopédia fez o desfavor de propagar. E não é só eu que estou dizendo isso. A gente tem um gramático afirmando a mesma coisa. O gramático judeu, Jacob Bachrach, de 1896, ele vai dizer: se as vogais no tetragrama fossem de fato as vogais de Adonai, a precisão teria exigido a colocação do Hatef Patá sob o Iod, pelo Aleph de Adonai. Então ele está dizendo que se fosse assim, teria que aparecer lá na escrita, mas não aparece. Então, essa história já é refutada desde 1896 entre os judeus, entre alguns judeus. Mas a enciclopédia fez o desfavor de perpetuar a informação criada dentro do âmbito da religião católica para desqualificar o nome divino, e muitos fazem questão de repassar essa informação inadequada. O que o gramático está dizendo é que se de fato fosse as vogais de Adonai, teria que acontecer isso aqui, ó. Esse A teria que vir para cá, para ficar debaixo do Iod. Se fosse para misturar as vogais, teria que acontecer isso. A precisão exigiria isso. Mas não é isso que acontece. A gente vê o A aqui de Adonai, mas aqui a gente vê um E no nome divino. E aí é claro que tem pessoas que criam justificativas para isso, né? Eles vão dizer que é porque, no hebraico, aí eles vão dizer, é porque no hebraico tem letras que são feitas na garganta, as guturais. Então o Aleph de Adonai é uma gutural. Aí nele pode vir a letrinha Hatef Patá. Nos outros também pode ocorrer a letra Hatef Patá, porque elas são letras guturais, feitas na garganta. Já no nome divino, o Iod é uma letra palatal, então não poderia ter um Hatef Patá. Vendo essa letra aqui, o Iod? Eles dizem, aqui essa letra Y do nome divino, não pode ter o Hatef Patá aqui debaixo dela não, porque ela não é uma letra gutural. Mas nós fizemos uma pesquisa em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento em hebraico,
E não apenas em letras feitas na garganta ocorre o Hatef Patá. Letras que não são guturais, que são palatais, dentais, enfim. Todas essas aqui, elas também recebem o Hatef Patá. Então veja que, embora muitos professores e muitas obras digam que o Hatef Patá só vem nas guturais, quando a gente vai pesquisar mesmo na Bíblia, a gente encontra sim todas as outras letras. Inclusive encontramos caso de iode com Hatef Patá, sim senhor, sim senhora. Ponto de vista dos escribas lá daquela época, tá? Agora é importante que também se esclareça que quando a gente encontra as duas palavras juntas, Adonai e o que seria o nome divino, Yehová, você vê ali ao lado de Adonai, aqui está o nome Yehová, certo? Adonai. Só que você está vendo a escrita aqui para Yervi. Está vendo essas duas setas? Está mostrando aqui um E e um I. Por isso está escrevendo aqui Yervi. Sabe aquela pronúncia defectiva, que não está formando sílaba e ainda muda a última vogal? Pois é. As vogais aqui E e I, que estão colocando no tetragrama, não são as mesmas vogais de Adonai. Em outros casos, nós encontramos um tipo diferente de E. Aquela semivogal E, aquela mesma semivogal que aparece lá em Elohim. Aqui está a letra E e a letra I. E e I. Mas essas também não são as mesmas vogais de Adonai. E e I não são as vogais de Adonai. E sabemos que é uma escrita defectiva, uma escrita equivocada, tá? Bom, então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, dando esses esclarecimentos sobre os equívocos da Enciclopédia Judaica de 1904 e como os manuscritos nos apresentam corretamente, claramente, o nome divino, grafado em hebraico Yehová, e a tradução que nós temos também em língua portuguesa como Jeová. Espero que vocês tenham gostado, que esse conhecimento acrescente mais na vida e na fé de cada um de vocês. Fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.